O vice-reitor da Universidade do Minho, José Mendes, lançou há poucos dias o livro O Futuro das Cidades. Nesta obra, o autor destaca um conjunto de desafios que se colocam às metrópoles contemporâneas e propõe o conceito de cidade inovadora. O jornalista Ricardo Alexandre, à conversa com José Mendes, decifra este conceito de futuro para as cidades do presente. Bom dia, José Mendes, é vice-reitor da Universidade do Minho. Qual pode ser o futuro das cidades? O futuro das cidades assenta seguramente nas pessoas, nas ideias, no conhecimento e, portanto, nos ativos intangíveis, na concentração, sobretudo, de capital humano que existe nas cidades. No passado, as cidades posicionaram-se muito pela via da infraestrutura, da qualidade de vida, etc., que são naturalmente dimensões importantes, mas hoje afirmam-se muito mais pelas pessoas e pelo conhecimento. Proponho o conceito de cidade incubadora. Porquê? Porque olhamos para a cidade como uma gigantesca incubadora onde se criam condições para que as pessoas desenvolvam e criem valor. Não olhamos para a cidade como um espaço que se destina apenas a albergar pessoas, mas como um espaço que se destina a albergar atividade. É um espaço que deve ser estruturado através de políticas de atração de talento, políticas de conectividade, políticas de sustentabilidade, que deve explorar os seus ativos, sobretudo os ativos intangíveis que podem ter projeção global e, de facto, criadas essas condições, as pessoas, as empresas, as instituições fazem o resto. A única coisa que precisam é de pequenos mecanismos de ignição para que se produza e se crie valor. No livro que escreve, portanto, assenta essa cidade incubadora em 5 dimensões. Que dimensões são essas? Assenta de facto em 5 dimensões, que são uma espécie de cidades sobrepostas que devem trabalhar entre si. A primeira dimensão, que nós chamamos também de dimensão de sucesso, é a dimensão do talento intelectual, o que chamamos de cidade intelectual. Depois a dimensão da inovação, a que chamamos de cidade inovadora. A dimensão da conectividade, a que chamamos de cidade conectada. A dimensão da sustentabilidade, a que chamamos naturalmente de cidade sustentável. E finalmente a dimensão dos ativos distintivos da cidade, a que chamamos a cidade autêntica. Esta acumulação de potenciais que estão na própria cidade é aquilo que de facto pode projetar a cidade e pode criar condições para que na cidade se crie valor. O país falhou ao apostar num modelo de desenvolvimento baseado nas infraestruturas, na construção de infraestruturas? Não se pode dizer que o país tenha falhado. Eu escrevo no livro que, sobretudo esta geração de autarcas que estão há mais tempo nos municípios portugueses, herdou um território com um grande déficit de infraestruturas, um território bastante maltratado, se quiser, portanto, num período em que a obra pública se fazia sobretudo na capital, e havia, de facto, este atraso infraestrutural. E podemos dizer, enfim, acho que é justo dizer que passaram o teste da infraestrutura com distinção, ou seja, foram capazes de dotar o país e as suas cidades de um conjunto de infraestruturas que hoje não envergonham o país e que estão ao nível do que se passa no mundo desenvolvido. O que acontece é que 30 anos depois, aquilo que distingue as cidades, aquilo que posiciona do ponto de vista competitivo as cidades, já não é a infraestrutura física. É preciso algo mais. Há uma alteração de paradigma notória à escala internacional e também vai ter que acontecer em Portugal. E, portanto, hoje a aposta deve acontecer muito mais nas pessoas, no conhecimento, no talento e, de facto, parece-nos que há toda uma cultura de desenvolvimento urbano que não adotou ainda este novo paradigma e que, a meu ver, vai ter que ser alterada. A quem cabe essa responsabilidade? É aos autarcas? É ao Estado que deve impor modelos de desenvolvimento? É a sociedade como um todo que deve encontrar formas mecanismos de poder viver de forma diferente? Estas coisas não se fazem pela via administrativa, não é? Não é por decreto? Pois, não é por decreto seguramente. Estas coisas nascem da base, nascem do querer das populações e, portanto, e até na forma, se quiser, de escolha ou, portanto, ou de eleição dos seus representantes. Evidentemente que o Estado e as autarquias têm aqui alguma responsabilidade porque há políticas de investimento que, do meu ponto de vista, hoje são completamente desadequadas. Quer dizer, eu não posso aceitar, por exemplo, nos tempos de hoje, que são tempos de austeridade e tempos difíceis, que se continua a gastar rios
de dinheiro, de facto, em obra pública, quando há apostas que podem ser feitas nas pessoas e que não são feitas porque os recursos são finitos, são limitados e, portanto, se colocamos o dinheiro na caixa A, não podemos colocá-lo na caixa B. Portanto, eu acho que justificar-se-ia também aqui um novo quadro, um novo conjunto de políticas de desenvolvimento urbano que apostassem menos no tangível e apostassem mais nas pessoas. Repare, quando eu falo no tangível e no intangível, eu dou-lhe um pequeno exemplo. Políticas de atração de imigrantes qualificados e de integração de imigrantes qualificados são muito importantes. Isso não é investimento, isso não é construir nada, isso são apenas políticas. E se quiser fazer um paralelo com o que se passa internacionalmente, por exemplo, sabe-se hoje que nas cidades do Silicon Valley, que é um exemplo que é sempre apontado como um exemplo de sucesso, e se ele o há com certeza, 25% dos estudantes que lá existem no ensino superior são não nascidos em território americano. 50% dos empreendedores de startups de sucesso são estrangeiros, portanto não nascidos na América. Portanto, o que significa que há uma imigração que pode ser promovida, imigração qualificada, não é? Portanto, que cria valor, que traz valor, que beneficia também as populações locais e, de facto, essas políticas em Portugal são praticamente inexistentes. Se quiser um outro exemplo, estamos em Guimarães e, portanto, o exemplo da aposta que foi feita na qualificação do Centro Histórico de Guimarães, ou se quiser de uma forma um bocadinho mais abstrata, na aposta que foi feita na exploração e projeção de um ativo único que existe em Guimarães e que está a pagar. Quer dizer, todos estes anos depois, aquela aposta que foi feita lá atrás e que não foram mega investimentos. Repare que se for ao Centro Histórico de Guimarães, verifica que a requalificação foi feita com as pessoas que lá estão. Muitas delas são pessoas insolventes, praticamente, não é? E, portanto, não foi preciso expulsar as pessoas pobres do Centro Histórico e criar condomínios de luxo para se recuperar o Centro Histórico. A verdade é que foi uma política de longo termo e estes anos depois temos aqui uma capital europeia da cultura e aquilo que é uma cidade autêntica, portanto uma das minhas 5 dimensões, pode começar a tornar-se numa cidade conectada, porque de facto estes grandes eventos servem para conectar e para dar visibilidade à cidade. Este está um exemplo de uma política que foi seguida de longo termo, que não implicou grandes investimentos e que de facto foi uma aposta muito mais no intangível do que no tangível. É possível mudar as cidades quando estamos no meio de uma crise financeira e económica grave, ou é precisamente por estarmos no meio de uma crise financeira e económica grave que é preciso mudar as cidades? É um lugar comum dizer-se que as crises configuram oportunidades, não é? De facto, a austeridade tem um efeito saneador. As pessoas percebem que há coisas, vícios, se quiser, que não vão poder continuar a ter. E, de facto, se há vício que nós temos no nosso território, é o vício da obra pública. E esse não vamos ter. De facto, este período de austeridade demonstrou que o período de investimento público tangível e infraestrutural que tivemos durante cerca de 20 anos, não é? Não se vai repetir. E, portanto, os autarcas ou os líderes das cidades que perceberem que a aposta tem que ser num sentido diferente são aqueles que têm uma certa capacidade de sucesso do meu ponto de vista. Os que não perceberem vão andando, mas seguramente as suas cidades e os seus municípios estarão eventualmente condenados ao insucesso e à irrelevância. José Mendes, autor de O Futuro das Cidades, muito obrigado por ter vindo à Antena 1. Muito obrigado. Um conceito do futuro para as cidades do presente.